Bom dia, Marconi. Meu nome é Arquiles Júnior Gomes dos Santos. Faço o curso de odontologia na Unidocto, no primeiro período, e agora eu vou apresentar meu trabalho de fisiologia sobre o sistema circulatório e seus componentes. O sistema circulatório ele é responsável pelo transporte de nutrientes, hormônios e proteínas para todo o nosso corpo. Ele é composto por veias, artérias, capilares e pelo coração. Sendo o coração responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo, as veias ela é responsável por trazer o sangue rico em CO2 do corpo para dentro do coração. As artérias é responsável por mandar o sangue de dentro do coração, que já está rico em oxigênio, para fora do coração, levando para todo o corpo. E os capilares é responsável por fazer a troca gasosa, que é onde vai ter as arteríolas e as vênulas, que são pequenas artérias e pequenas veias, que permitem essa troca gasosa. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso coração. O nosso coração ele é um músculo oco, composto por 4 câmaras, sendo átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Agora eu vou falar um pouco sobre como é formado o nosso coração. O nosso coração é formado pelo músculo do miocárdio e ele tem as suas proteções, tanto interna quanto externa, sendo a proteção interna chamada endocárdio, que protege a parte interna do nosso coração do bombeamento do sangue. A parte externa, temos o nosso pericárdio. Ele funciona como uma espécie de saco protetor. E ele é dividido, ele envolve todo o coração. E ele é dividido em 2 camadas, sendo o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso, ele é a camada mais externa, ele é espesso, resistente e ele fixa o coração ao diafragma e a demais estruturas, evitando o deslocamento excessivo do coração. Temos agora o pericárdio seroso, que é a camada mais externa. E essa camada ela é dividida em 2 subcamadas, sendo o pericárdio parietal e o visceral. O parietal é a camada mais externa do pericárdio seroso e ele adere na camada interna do pericárdio fibroso. O pericárdio visceral ele se adere diretamente no músculo do coração. E no meio dessas duas lâminas, nós temos a cavidade pericárdio, que é onde contém o líquido pericárdio. E esse líquido ele funciona como uma espécie de lubrificante, protegendo o atrito do coração durante o bombeamento. Olá, Marconi. Eu sou o Mike Santos Veiga, do curso de odontologia na Docton, e eu estou no primeiro período. Agora eu vou continuar o que o Arquímedes estava falando e eu vou falar da circulação. Primeiro, o nosso sangue rico em CO2 ele vai entrar pela veia cava na parte inferior e superior. E o sangue ele vai entrar pelo átrio direito e depois ele vai ser direcionado para o ventrículo direito, onde ele será bombeado para o pulmão através das artérias pulmonares. E nos pulmões irá acontecer a hematose. É o processo que o sangue libera o dióxido de carbono e vai captar o oxigênio. E o sangue vai se tornar novamente rico em vida e energia. E o sangue oxigenado irá retornar para o coração, mas agora pelo lado esquerdo. Ele vai entrar pelo átrio esquerdo e logo depois ele vai passar para o ventrículo esquerdo, que é a câmara mais forte do nosso coração, e de lá ele vai ser bombeado para a maior artéria do corpo, que é a aorta. E essa artéria vai distribuir o sangue para todo o organismo por meio do sistema de artérias, arteríolas e os capilares. Agora eu vou continuar a nossa explicação falando daquele pequeno gráfico no nosso mapa mental que representa os batimentos cardíacos. A gente vai começar pela onda P, que ela representa a despolarização dos átrios, que significa que vai provocar uma contração dos átrios. Esse processo ele vai começar no nó sino atrial, que ele é tipo um marcapasso natural do nosso coração. Ele vai gerar um impulso elétrico que vai se espalhar pelos átrios, fazendo eles se contraírem. Após isso, vai ter uma pequena pausa fisiológica, como a gente pode ver representado pela linha reta. Essa pausa fisiológica ela vai ser causada pelo nó sinoatrial, que ela serve para o nosso coração se encher de sangue. Depois disso, nós temos o complexo QRS, que vai
que é a despolarização dos ventrículos, que vai provocar uma contração ventricular para bombear o sangue para o corpo. E esse complexo ele é maior, como vocês podem ver, ele é maior assim, por causa que os ventrículos são maiores que os átrios. Depois disso a gente vai ter a onda T, que é a representação da repolarização dos ventrículos, ou seja, o descanso elétrico que é necessário para que eles se preparem para o próximo ciclo de contração. A repolarização ela é importante para restaurar o potencial elétrico das células ventriculares. É isso, muito obrigado, gente. Olá, meu nome é Ione e eu vou estar falando um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável por capturar o oxigênio do meio ambiente e a liberação de gás carbônico. Ele é composto por boca, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. A boca, nariz e cavidade nasal é a entrada e saída de ar, que são aquecidos, umedecidos e filtrados. A faringe, ela é um sistema respiratório e também um sistema digestório, que é envolvida por uma mucosa, né? A laringe, ela tem um epiglote que bloqueia a entrada de alimentos na via respiratória. E também tem as regas vocais que possibilitam a saída de vozes na mesma via de ar, na mesma via de respiração. A traqueia é um tubo de elástico que é composto por anéis de cartilagem, né? Os brônquios são ramificações. Os brônquios são ramificações de duas traqueias que vão até o pulmão. E os bronquíolos são variações de ramificações dos brônquios, né? Que é conhecido como árvore brônquica. E o